Bem-vindos a mais uma história de terror no canal. A Casa de Repouso. Trabalhei em uma grande casa de repouso por alguns anos. Eu absolutamente amei meu trabalho. Trabalhei principalmente com pacientes idosos e acabei me tornando uma assistente muito requisitada. Fui transferida para a enfermaria de demência, para a enfermaria de reabilitação de curto prazo e para a enfermaria de derrame. Sendo uma pessoa sociável, eu realmente não me importava. Gosto de ir além em meu trabalho e conhecer os meus pacientes e suas famílias. Há um poço mais profundo e isso me tornou uma das melhores no que fazia. Era comum eu ser designada para cuidar dos pacientes mais difíceis, porque normalmente conseguia lidar com eles sem muitos problemas. Então era um dia normal. Minha responsável me ensinou que receberíamos algumas novas internações, e eu nunca pensei muito nisso, pois era comum. Tudo ocorreu normalmente, e nós os acomodamos em seus quartos. Mas havia um paciente em especial que estava sendo difícil e tentou fugir algumas vezes naquele dia. Acabamos precisando movê-lo para uma unidade segura. Eu podia ouvi-lo gritando e dizendo que eram todos idiotas e que era desnecessário fazer tudo aquilo. Algumas enfermeiras sugeriram que eu tentasse acalmá-lo. Então, é claro, que disse que sim. Abri um sorriso e comecei a perguntar qual era exatamente o problema. Ele imediatamente pareceu gostar de mim e se acalmou. Ele me disse que ninguém sabia fazer seu trabalho e que ele queria um pouco de comida, somente isso. Eu disse a ele que o jantar seria servido em breve, que eu mesma levaria a bandeja para ele. Ele cooperou com todos enquanto eu estivesse por perto. Ele tomou os remédios, tomou banho e se acomodou na cama sem problemas. Porém, assim que meu turno terminou, ele imediatamente começou a agir daquela maneira rude de novo e acabou precisando de supervisão individual. Diferentes membros da equipe se revezavam para monitorá-lo. E, eventualmente, eu também o fiz nos meus turnos. Pegava um sorvete para ir aqui e ali. Assistíamos um pouco de TV e ele me contou um pouco sobre sua vida. E perguntou sobre a minha também, principalmente se eu gostava do que eu fazia. Eu porque nunca tinha trabalhado na unidade de segurança. Eu disse a ele que geralmente tinha o meu próprio grupo de pacientes, dos quais precisava cuidar, mas que eu faria um esforço para aparecer e vê-lo quando pudesse. No início, o, no início, o restante da equipe achou ótimo. Eles me chamariam se ele começasse a agir de forma agressiva e tudo ficaria bem. Mas tudo começou a ficar um pouco apegado demais. Ele começou a dizer que não faria nada, ao menos que eu estivesse lá o tempo todo. O que, claro, eu não poderia estar lá, pois era necessário eu estar em outro lugar, enquanto eu flutuava para diferentes lugares da enfermaria. Muitas vezes a unidade segura era uma das onde eu passava menos tempo. Posteriormente, ele começou a ficar muito bravo, dizendo que eu precisava fazer mais esforço para vê-lo e que não estava tentando o bastante. Tentei explicar a ele que, tecnicamente, ele nem era meu paciente e que eu não poderia
passar todo o meu turno de trabalho apenas com ele. Foi aí que as coisas começaram a ficar muito ruins. Ele começou a atacar mais as outras funcionárias e gritava com todos. Ele estava se tornando violento, não apenas com a equipe, mas também com os outros pacientes. Ele era um verdadeiro risco. Um dia tive que deixar algo na unidade segura. E um dos outros cuidadores me disse que ele estava perguntando por mim. Eu coloquei minha cabeça na porta e ele começou a dizer coisas como: lá está a minha garota. Eu me senti desconfortável, mas permaneci calmo por fora. E ele estava de bom humor e eu não queria ser a única a irritá-lo. Ele me deu um grande abraço e me beijou, me deixando enjoada. Eu meio que ri e saí de lá o mais rápido possível. Depois disso, evitei a todo custo aquela unidade. Ele começou a dizer às outras enfermeiras que queria que só eu cuidasse dele. E quando elas disseram que não era possível, porque aquela não era minha enfermaria, ele começou a procurar meus chefes da unidade, tentando convencê-los. Fiz meus chefes entenderem que não havia como eu ser designada para lá, devido à minha alta demanda em outras áreas. Não gostou de ouvir, e isso somente ativou sua raiva. Ele começou a ameaçar todos, dizendo que iria me matar, que iria matar todos, e disse: não era tudo meu chefe. Me chamou no escritório assim que entrei no trabalho no dia seguinte. Explicou que eu não tinha mais permissão para chegar perto daquela ala e era para evitar qualquer contato com aquele cara. Bem, certamente não tive nenhum problema com isso e continuei meu dia. Ele começou a bater em todas as portas exigindo que eu saísse dizendo que precisava me ver. Minha ansiedade estava nas alturas, até gritei com alguns colegas, às vezes porque não queria estar perto dele. A instalação estava trabalhando rápido para tirá-lo de lá, porque eles tinham motivos para acreditarem que eu poderia estar em perigo devido ao seu comportamento violento cada vez maior. Além de tudo isso, não ajudou o fato de alguns dos outros membros da equipe estarem sussurrando pelas minhas costas, dizendo que eu estava sempre flertando com ele. Fora outras coisas nojentas que disseram de mim. Por fim, eles seguiram com a alta e sentiam um peso enorme sendo tirado dos meus ombros. Além das pessoas que ainda falavam de mim pelas minhas costas, é claro, senti que poderia voltar a fazer o meu trabalho direito. Como sempre, não deixei que a experiência mudasse a maneira como tratava o resto dos meus pacientes. De braços e coração aberto. As coisas começaram a voltar ao normal, ou assim pensei. Em um dos meus dias de folga, recebi uma ligação da minha colega de trabalho. Ela me disse que aquele cara havia ligado para a instalação perguntando especificamente por mim. Ela disse a ele que não iria trabalhar naquele dia. E ele tentou saber a minha agenda. Ela me disse que já havia informado o nosso superior e que eu deveria ir até o chefe da unidade quando voltei ao trabalho no dia seguinte. Foi o que fiz.
Expressei meus sentimentos e disse a eles que fiquei nervosa por ele ter me procurado. Me disseram que não foi apenas uma vez. Eles estavam recebendo telefonemas dele sem parar, perguntando quando eu chegaria e que se não lhe contassem a minha agenda, ele mesmo iria até lá, descobriria ou mataria alguém até saber de uma forma ou de outra. Tínhamos que planejar um plano de ação. Caso ele aparecesse, sugeriram que eu me mudasse para um turno diferente, porque ele sabia que eu trabalhava no meio da tarde e à noite. Eu não tinha permissão para ir a lugar nenhum, sozinha, e tive que ser buscada e deixada no trabalho. As ligações continuaram, e finalmente eles tiveram que ameaçar com uma ação legal. Eu me senti humilhada, sabendo que todos os comentários sarcásticos e nojentos voltariam, mas, felizmente, dessa vez, percebi, recebi mais apoio do que ódio. As ligações começaram a diminuir e meus amigos do trabalho me defenderam, quando eu não estava lá para me defender. Comecei a voltar à minha rotina mais uma vez e comecei a me sentir como sempre alegre. Foi até que um dia eu praticamente abaixei minha guarda. Não achava que ele estava de olho em mim, mas então saí do trabalho, como normalmente faria. E estava caminhando pelo estacionamento. Senti alguém agarrar minha bolsa e pular em cima de mim. Ele me jogou no chão e começou a me lamber. Ele gritava palavrões para mim. Foi quando eu senti uma dor aguda, muito forte na lateral da minha cabeça. Enquanto eu me debatia para me soltar, ele saiu de cima de mim e estava com um pedaço da minha orelha em sua boca. Ele olhou para mim e disse: eu precisava de algo para me lembrar de você. Sempre. Ele pegou e saiu andando de forma normal, enquanto eu corria de volta para a entrada, com o sangue escorrendo pelo meu pescoço. Entrei gritando, pedindo ajuda. Expliquei tudo o que tinha acontecido. Chamaram a polícia e me levaram para o hospital e eu ainda não acreditava no que estava acontecendo. Eu só conseguia chorar. Poucas horas depois, ele acabou sendo preso, mas nunca encontraram a parte que ele havia arrancado de mim. Ele nunca disse onde guardou, somente disse que fazia parte de sua coleção, o que fez com a polícia suspeitar, e ainda mais aquele homem, e que talvez ele já tivesse feito coisas muito piores. Eu demorei mais de 2 meses para voltar à minha rotina normal. Após todo aquele trauma, precisava me acostumar a viver com a marca que ele causou em mim, até ter dinheiro suficiente para reconstruir a parte da minha orelha, que ele arrancou. Poucos dias após eu voltar à minha rotina de trabalho, por assim dizer, meu telefone começou a tocar sem parar. Então, finalmente recebi uma ligação de uma de minhas superiores. Ela me disse que o cara havia sido morto na prisão e para dar uma olhada no artigo que tinha acabado de ser sido enviado. Descobriram que ele tinha uma história incrivelmente violenta por meio de uma antiga namorada dele, que incluía abuso infantil, violência doméstica
e assassinato, mas não foi por esse motivo que ele foi morto na cadeia. Na verdade, eu nem mesmo fui atrás para saber o motivo. Minha chefe perguntou como eu estava. Me sentindo, eu disse a ela que realmente não sabia explicar. Deixei aquela instalação. Desde então, eu mudei, durmo até melhor à noite, sabendo que alguém assim nunca mais poderia incomodar ninguém. O padre sem rosto. Dizem que nem todo padre que aparece à noite veio da igreja. Numa cidade pequena, pessoas contavam sobre um homem de batina que caminhava pelas ruas após a meia-noite, oferecendo bênçãos. Certa vez, um motorista o encontrou na estrada, pedindo carona até a paróquia. O homem entrou e ficou em silêncio o caminho todo e agradeceu com um Deus lhe abençoe. Quando o motorista olhou pelo retrovisor, o passageiro não tinha rosto. Assustado, parou o carro e desceu correndo. Dias depois, foi até a igreja e contou ao padre local. O religioso ficou em silêncio, apontou para uma foto antiga na parede e disse: "Esse é o padre Antônio, morreu há 20 anos, voltando de uma missa nessa mesma estrada." A escola São Leopoldo. O espelho da escola abandonado. Há anos ninguém entra na velha escola de São Leopoldo, mas todo mês alguém jura ver uma luz acesa em uma das salas. Lucas, um curioso de 17 anos, decidiu investigar. Entrou de madrugada só com o celular e uma lanterna. O cheiro era de mofo e ferrugem. No corredor, uma única sala estava destrancada. Dentro um espelho enorme, coberto por um lençol, ele puxou a coberta e a imagem refletida não era dele. Era uma turma inteira de alunos, olhando para frente, imóveis. De repente, todos sorriram ao mesmo tempo. Lucas recuou, mas a porta bateu sozinha. O espelho começou a embaçar e palavras apareceram. Falta uma turma. Na manhã seguinte, os bombeiros acharam o celular dele no chão, gravando o reflexo final. Mostrava a turma e agora Lucas estavam entre eles. Bom, galera, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com geral e ativem o sininho de notificação. Fui.